Tarles, eu preciso fazer dieta a vida inteira? Bom, primeiro que essa palavra dieta, ela não tem uma conotação muito positiva, né? Ela soa como algo limitante, como algo negativo. Então, aqui você vai me ouvir falar a palavra mudança alimentar, beleza? Mudança alimentar. Então, quais são os principais objetivos de uma mudança alimentar quando a gente fala sobre controle de doenças autoimunes? Então, a palavra de ordem, quando a gente pensa nisso, é modular. A palavra modular significa trazer o equilíbrio, resgatar o equilíbrio. Então, a gente vai agir basicamente em três princípios, né? Modular o intestino, modulação inflamatória e modulação do sistema imunológico. Fazer com que esse sistema imune, que hoje está hiperreativo, sair do modo de ataque, né? Para que ele não funcione nem além, nem aquém, nem de mais, nem de menos, para que ele funcione normalmente. Então, hoje, se você tem uma doença autoimune em atividade, seu sistema imunológico está hiperreativo e está atacando partes saudáveis do seu corpo. E tem uma frase que eu gosto muito, que é o do Henry Ford, que ele diz assim: não existe nada que seja tão difícil que não se torne fácil se a gente dividir em partes menores. Então, por exemplo, com os meus alunos ali no método MPR, eu divido isso em três fases, para tornar as coisas mais fáceis, mais executáveis, mais plausíveis. Então, a primeira fase é a fase da exclusão. Então, nessa fase, nós somos mais intensos, né, mais quase radicais, dizendo assim, em que a gente tem esse grande objetivo de agir de forma mais intensa nesses três pilares, né, que é a modulação imunológica, inflamatória e intestinal. Então, o objetivo é tirar esses anticorpos do modo de ataque e parar de jogar fogo na fogueira da inflamação que existe dentro de você, né? Só que essa fase, a exclusão de alimentos, ela não é definitiva, ela não é para a vida inteira. Ela é temporária e ela obedece um tempo ali pré-determinado, tá? E o mais bacana é que nessa fase, né, você já consegue sentir a diferença de sintomas, não só da autoimune, mas sintomas que são sintomas de desequilíbrio, de inflamação, de hipersensibilidade alimentar, né? Então, enxaqueca, insônia, rinite, sinusite, refluxo, intestino preso, diarreia, enfim, vários sintomas que o seu corpo está dando, está manifestando, que são sintomas de desequilíbrio e que já nessa fase de exclusão, que dura por um tempo pré-determinado, você já consegue sentir essa diferença nesses sintomas, né? Aí é quando você passa para a fase 2, que é a fase dos testes de reintrodução. Então, essa fase 2 é a hora de reintroduzir os alimentos que você retirou, observando como você responde a cada um deles, né? Então, é como se você tivesse sua casa, seu corpo fosse uma casa. Quando essa casa está toda bagunçada, você não encontra nada, você não sabe onde procurar, você não se acha ali, porque ela está toda bagunçada. Você só consegue perceber quando você faz essa faxina. Então, a fase 1 é como se fosse a faxina e a fase 2 é quando você vai começar a colocar as coisas no lugar, observando como o seu corpo responde a cada um desses alimentos. Então, isso é bem interessante porque você consegue identificar, dentro da sua individualidade, quais alimentos que, porventura, para você, nesse momento, não estão sendo positivos. Você consegue identificar. E quais, sim, quais você pode voltar a consumir, mas sem que isso destrua o seu resultado, sem que isso te cause sintomas. Então, o objetivo é aumentar a diversidade de alimentos, a sua gama de preparações, mas fazendo você ter esse autoconhecimento e praticando essa autoobservação para conseguir agir na sua individualidade. Eu sempre falo que ninguém é melhor do que você, você é o seu melhor médico, você é o seu melhor nutricionista, porque ninguém conhece mais sobre você, sobre o seu corpo que você mesmo. Né? Então, essa fase de reintrodução consegue te ajudar a se conhecer e saber como você responde
aos alimentos que você tirou na fase de exclusão, né? E aí tem a fase 3, que é a fase do estilo de vida. Nessa fase, você já entendeu o que não te faz bem e você aprende a ingerir certos alimentos que você sabe que não são tão bons assim, mas que você aprendeu a se permitir, né? Afinal de contas, a gente tem uma vida social e tá tudo bem, né? Então você aprende a se permitir aí num almoço de família, num churrasco, num jantar, tomar um vinho, comer um bolo, comer um doce, enfim, ter uma vida social, se permitir a comer alimentos que você sabe que não são tão bons, mas que faz parte do prazer e do círculo social ingerir, né? Mas de forma que isso não te cause mal, não faça com que você tenha sintomas da autoimune atividade, não estrague o seu processo, não faça com que você volte a ter essa autoimune em atividade, né? Então, isso é o estilo de vida. E isso é qualidade de vida, né? Poder ter o balanço entre o que é saudável e o que não é tão saudável, mas sem que isso te faça mal. Entenda que tudo depende, olha só como que é interessante, né? Tudo depende do corpo que está recebendo o alimento, e não somente do alimento em si. Então, se você tem um corpo, um organismo, que tem condições de lidar com certos alimentos, você vai reagir diferente a eles. Então, você pode ser a Maria antes e depois de fazer essas 3 fases, né? Então, a Maria que passou por essas 3 fases, hoje ela resgatou o equilíbrio, a tolerância imunológica, controlou a inflamação e um pedaço de bolo vai reagir diferente no corpo dela do que aquele organismo da Maria que estava todo inflamado, cheio de remédio, cheio de sintoma. Então, o corpo ele tem capacidade de lidar com certos alimentos que você sabe que não são tão bons assim, mas que você já adquiriu capacidade, tolerância e mecanismos para lidar quando esse alimento chega no seu corpo. Lógico que dentro de uma frequência e quantidade, né? E se por acaso, nessa fase, você pisa na jaca, né, ou sente que exagerou, o seu organismo sinaliza de alguma forma e você consegue perceber. Opa, exagerei. Não podia ter comido tanto. Não podia ter comido com tanta frequência. Acordei com dor, acordei com rigidez articular, acordei com o intestino solto, acordei com coceira, com a pele escamando, enfim. Você consegue perceber, exagerei. Então, você consegue ir identificando, fazendo esse conhecimento de que forma você vive esse estilo de vida de equilíbrio, né? E é muito satisfatório, né, quando eu vejo os alunos adquirindo esse autoconhecimento e vivendo essa fase, né? Porque isso te dá liberdade, te dá autonomia para fazer escolhas e controlar os sintomas da autoimune, né? Então, pode ser que muita gente ache, né, que, poxa, mas é muito radical, eu acho que tem que ter controle, tem que ter liberdade. Eu também acho muito legal isso. Também acho. Só que isso acontece quando deveria ser prevenção, né? Mas quando já existe a doença, quando a doença já está aí, não é mais prevenção, é tratamento. Então, é óbvio que comer pouco é melhor do que comer muito. Mas se o seu corpo ainda está numa fase que reage mesmo ao pouquinho, esse pouquinho vai fazer mal, porque você ainda não está no momento de se permitir comer esse pouquinho. Mas é importante vivenciar cada fase, executar cada fase com maestria para que você desfrute, né? Afinal de contas, existe um momento de plantar e existe um momento de colher. E quando eu pergunto, assim, né, para os alunos que chegaram lá se valeu a pena, ninguém hesita em dizer que valeu a pena, né? Porque quando você conhece o lado bom, você não quer mais voltar para o lado ruim, né? Então, lógico, se você voltar para o estilo de vida que te levou à doença, você vai adoecer novamente. Mas encontrando um ponto de equilíbrio vai fazer todo sentido para você
voltar a ter essa vida plena de verdade. Pode acreditar que vai valer a pena.